Investi R$ 30.000 em fundos imobiliários esse mês, mês passado também. E também R$ 10.000 nos FIAGROS. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por quê. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, sou um investidor pequeno, que pensa grande. E graças a Deus alcancei a liberdade financeira por meio dos meus investimentos. Ou seja, hoje os meus fundos imobiliários, minhas ações, minha renda fixa, o que eu recebo de renda passiva, de renda mensal, são suficientes para pagar as minhas despesas básicas. Mas vamos lá ao assunto do vídeo. Léo, por que você está investindo tanto em fundos imobiliários, uma vez que os fundos imobiliários estão caindo muito? Pessoal, é aí que vem um pulo do gato, tá? O pessoal costuma investir quando os fundos imobiliários, quando as ações estão nas máximas históricas, e aí o pessoal quer comprar, quer saber como é que funciona, quer comprar igual maluco. Eu já sou o contrário. Eu espero o momento que as pessoas estão desesperadas vendendo fundos imobiliários baratos, Muitos fundos imobiliários bons aí, de tijolos, Vou pegar um exemplo, o HGLG11, que é um fundo de logística muito conhecido no mercado, que está abaixo do seu valor patrimonial. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade de comprar um imóvel, um galpão logístico, um pedaço do galpão logístico abaixo do valor patrimonial. E eu sei que esse imóvel, ao longo dos anos, ele vai se valorizar. E além disso, ele paga aluguéis, Eu recebo ali proventos, rendimentos mensais referente aos aluguéis ou uma venda de algum galpão logístico com lucro, o que acontece de vez em quando. Então, eu vejo, pessoal, nesse mês que passou agora de outubro, nesse mês agora de novembro, mês de dezembro, também enxergo que vai ter muitas oportunidades para quem quer investir em fundos imobiliários e também FIAGROS. Léo, mas por que isso está acontecendo? Porque os fundos imobiliários, os FIAGROS, estão caindo bastante. Pessoal, a gente tem que entender que o mercado ele é feito de ciclos, tá? Nós temos a taxa Selic, que acabou de subir essa semana, Então, a Selic, ela rege a renda fixa. Então, os investidores, eles têm um rendimento legal, interessante, com pouco risco, tá? Então, isso faz que uma grande camada de investidores migrem para a renda fixa. E essa movimentação faz com que o fundo imobiliário, o FIAGRO, ele perca investidores que migraram para a renda fixa. Tá? Isso eu falo investidor pequeno, também como investidor grande, tá? Até mesmo investidor lá de fora. Mas isso são ciclos, tá? Porque a Selic, ela tá ali como um remédio para combater a inflação, tá bom? Então, os dois não ficam num patamar muito alto por muito tempo. Um fica alto para baixar o outro. Na hora que o outro abaixa, a Selic também abaixa. Então, estamos num cenário em que há uma previsão de inflação alta, ou seja, há uma previsão de que a inflação está num patamar fora da meta, e aí aumenta-se a Selic, a taxa Selic de juros, para desestimular o crescimento, a produção, o empréstimo, dificulta empréstimo para empresas, dificulta empréstimos para pessoas, porque você aumenta a taxa de juros. As pessoas, tanto físicas como jurídicas, desmotivadas a investirem, elas reduzem ali o seu investimento, compram menos, e aí o preço, você força o preço para baixar a inflação, tá? É esse ciclo que vai acontecendo de tempos em tempos. Vai chegar uma hora que a inflação vai baixar e a Selic, ela automaticamente também irá baixar, Então, porque não pode ficar o tempo todo desestimulando a economia, tá bom? Então, basicamente é isso. E vocês vão ver, vocês podem puxar gráfico aí de Selic e do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, vocês vão ver que quando a Selic está alta, o IFIX está baixo. E quando a Selic está baixa, o IFIX, ou seja, os fundos imobiliários estão com os preços altos, Então eu vejo uma janela de oportunidade. Léo, a indicação para comprar fundos imobiliários e FIAGROS? Não, pessoal, nada aqui é indicação, recomendação de investimento, beleza? Eu estou fazendo com o meu dinheiro. Eu coloquei R$ 30.000 investidos em fundos imobiliários e Selic no mês de outubro. Agora no mês de novembro vou colocar mais dinheiro também. Mas isso é o Léo investidor, tá bom? Eu tenho investimento em ações, tenho investimentos no exterior, tenho investimentos em renda fixa também, que acaba se favorecendo com a Selic alta. Então, pessoal, eu faço essa diversificação, mas eu vejo que é uma grande oportunidade, sim, investir em fundos imobiliários. Agora, se fosse um fundo imobiliário específico que estivesse caindo por problemas de fundamentos, Ou seja, aquele fundo está com um problema específico que só ele tem, aí eu ficaria com o pé atrás. Mas não é o que está acontecendo. Nós estamos vendo uma queda generalizada por conta desse movimento macroeconômico. Léo, o que você está comprando, basicamente?
Eu estou comprando bastante fundos de tijolos, estou aproveitando esse momento, porque fundos de tijolos de qualidades é raro a gente pegá-los abaixo do valor patrimonial, então tem muita coisa no mercado abaixo do valor patrimonial em fundos de tijolos, do segmento de logística principalmente, que eu gosto bastante. Peguei um pouquinho de shopping também, peguei um pouquinho de HGBS 11, peguei um pouquinho de VISC 11, peguei de logística, eu peguei o HGLG 11, peguei o XP LG 11, peguei um FOF da XP bem descontado, que está pagando aí praticamente 1% ao mês, né? Agora, livre de imposto de renda, eu acho bem interessante. Ah, outra coisa, quando você investe em fundos imobiliários, né, tem muita gente nova chegando e não sabe disso, os rendimentos mensais, eles não têm imposto de renda. Isso é um ponto positivo. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? O governo já está de olho, querendo taxar aí, todo ano eles querem taxar. Mas, se você vender o fundo imobiliário com lucro, aí você tem que gerar uma DARF e pagar o imposto de renda. Tem um vídeo que eu explico direitinho como é que gera DARF, tá? Se vocês quiserem entender, vou deixar o card aqui em cima. Fiagro, eu estou investindo no BBGO. BBGO, que é o do Banco do Brasil, teve uma dor de barriga aí com a AgroGalaxy e também ele mudou o regime de pagamento, era regime caixa, agora é regime competência. Então ele ficou esse mês passado pagou pouco dividendo, esse mês não pagou dividendo, então ele está sofrendo, está apanhando bastante. Eu tenho ele na carteira, estou aproveitando para comprar mais, tá? Um pouquinho do BBGO. Mas nós tivemos Sneg com boa oportunidade, que é um fiagro do segmento de soja. O FGA 11, que é um segmento de cana-de-açúcar também, é um segmento legal. Então tem muitas oportunidades aqui no mercado. Eu citei algumas aqui, mas tem muito mais oportunidades na minha visão. Léo, você pensa em colocar mais fundos imobiliários na sua carteira? Sim, eu penso. Hoje eu tenho 11 fundos imobiliários, se não me engano. Eu quero ir para 12. Eu tenho 3 fiagros, eu quero ir para 4 ou 5 fiagros. Eu quero dar uma diversificada também nessa relação de fiagros. Hoje, uma parte boa dos meus investimentos estão em renda fixa. Depois eu tenho ações, uma parcela relevante. Depois, fundos imobiliários. Depois, fiagros. E também investimento nos Estados Unidos. É assim a composição, basicamente, da minha carteira. Eu tô ficando um pouco mais velho, apesar de ter 45 anos com esse rostinho de 20, mas eu tô pensando em investir um pouco mais em gerar renda, tá? Então eu tô pondo um pouquinho mais em fundos imobiliários para poder viver um pouco mais dessa renda mensal que o fundo imobiliário proporciona, beleza? E eu prefiro, pessoal, investir em imóveis por meio dos fundos imobiliários, porque é muito melhor. Se você compra um imóvel para investir, para poder alugar, por exemplo, é muita dor de cabeça. Você tem que reformar o imóvel, você tem que cuidar de inquilino inadimplente, o inquilino que destrói imóveis. Não é fácil alugar. Haverá meses que o imóvel ficará vazio. Enfim, tem todo um custo que você tem que pagar. Se o imóvel está num prédio, você tem que pagar o condomínio, tem a água, a luz, imposto. Então, eu prefiro investir por meio dos fundos imobiliários, porque você paga ali uma taxa de administração pequena, mas tem uma equipe profissional cuidando daquilo ali e trazendo um retorno todos os meses para você, né, na maior parte do tempo, tá? Tem meses que o fundo passa por momentos estressantes e aí você fica 1 mês, 2 meses sem receber, pode acontecer também. Por isso que eu tenho 11, 12 fundos imobiliários na minha carteira, para poder, quando um sofrer, o outro compensar, né? Então eu tenho a diversificação aí na minha carteira. Mas não só tem fundos imobiliários em promoção, tá? Tem muita coisa ainda na bolsa mesmo, ó. Ações, Banco do Brasil, na minha opinião, tá descontado. Bradesco, na minha opinião, está descontado. Então, esse é o meu foco, buscar empresas que dão lucro e que esses lucros voltem para mim em forma de rendimento, em forma de proventos. E eu posso pegar esses proventos, viver deles, é o que eu faço hoje, e reinvisto uma parte desses proventos, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu!